Olá, meus amigos, olá, minhas amigas, meus amigos do canal Raciocínios Espíritas. Tudo bem? Eu sou o professor Danilo Cruz, estou de volta para que a gente possa continuar os nossos estudos a respeito da obra Sabedoria do Evangelho de Carlos Torres Pastorino. Estamos no volume 1 e hoje estudaremos o capítulo sobre a volta de Jesus à Galileia, depois que ele passou pelas tentações, pelos 40 dias e 40 noites de jejum e as tentações do deserto. E aí a gente vai ter a chance de experimentar aí o olhar de Pastorino com relação ao metafórico que está nesse fato de Jesus voltar à Galileia. Como é que vocês estão? Tudo bem? Se não está acompanhando o estudo, eu sugiro que volte, que dê uma olhada nos vídeos anteriores, apesar de que este vídeo pode sim ser compreendido sem ser assistido na sequência, mas para melhor aproveitamento é bom dar uma olhada nos vídeos anteriores para que a gente possa ter um estudo completo do que o Evangelho nos traz. Então vamos lá, vamos ao que Pastorino traz para a nossa reflexão. O capítulo se chama Volta a Galileia e é trazido do Evangelho de João, capítulo 1, versículos de 43 a 51. João diz assim: No dia seguinte, resolveu Jesus ir a Galileia e encontrar Filipe, e disse-lhe: Segue-me. Ora, Filipe era de Betsaida, cidade de André e de Pedro. Filipe encontrou Natanael e declarou-lhe: Encontramos aquele de quem Moisés escreveu na lei e os profetas falaram, Jesus, filho de José, o de Nazaré. Perguntou-lhe Natanael: De Nazaré pode vir coisa boa? Respondeu-lhe Filipe: Vem e vê. Vendo Jesus Natanael aproximar-se, disse dele: Eis um verdadeiro israelita em quem não há engano. Perguntou-lhe Natanael: De me conheces? Respondeu Jesus: Antes de Filipe chamar-te, eu te vi quando estavas debaixo da figueira. Replicou-lhe Natanael: Rabi, tu és o Filho de Deus, tu és o Rei de Israel. Disse-lhe Jesus: Por dizer-te que te vi debaixo da figueira, crês? Verás coisas maiores que estas. E acrescentou: em verdade vos digo, que vereis o céu aberto e os anjos de Deus subindo e descendo sobre o Filho do Homem. Olha que interessante essa fala. Pois bem, aí Pastorino vai dizer que no dia seguinte, ou seja, o 5º dia da sequência que nós vínhamos falando, Jesus resolve regressar para a Galileia juntamente com os seus 3 novos discípulos, João, André e o irmão de André, Simão Pedro. Pois bem, eles voltavam, os 4, para a sua terra natal, ao norte da Palestina. Aí, um pequeno grupo encontra com Filipe. É bom lembrar que também é um nome tipicamente grego, que significa amigo do cavalo, ou, como eu prefiro, aquele que ama cavalos, embora corresponda ao hebraico Faltiel, que significa libertação de El, ou de Deus, conforme a gente vai ver lá em Samuel, capítulo 3, versículo 15. Filipe, então, aderiu de imediato. Ele podia confiar em seus amigos e converter-se com isso. Logo, ele se enfervora com o que escuta do novo mestre, tentando arranjar um outro discípulo, um outro prosélito. Então ele vai chamar Natanael,
que tem inclusive a palavra Natanael o mesmo significado de Teodoro, que é dom de Deus. O nome de Natanael não aparece mais no Novo Testamento em momento nenhum. E é por isso que os comentaristas identificam ele como sendo Bartolomeu, ou seja, o filho de Tomai. O nome significa, né? Que é sempre citado ao lado de Filipe em todas as listas dos apóstolos, como a gente vai encontrar, por exemplo, em Mateus capítulo 10, versículo 3, ou em Marcos capítulo 3, versículo 18, ou em Lucas, no capítulo 6, versículo 14. Em todas essas listas, Bartolomeu é apontado do lado de Filipe, ou seja, é provavelmente Natanael. Então, segundo as informações trazidas pelo próprio João, no capítulo 21, no versículo 2, Filipe era natural da cidade de Caná da Galileia, que hoje, ao que se parece, é a cidade de Quefre-Quená, que fica a cerca de 8 quilômetros de Nazaré, que era a aldeia de Jesus. Então, com isso, a gente tem uma impressão de que Natanael já conhecia Jesus, porque quando Filipe vai anunciar Jesus, encontra, né, e aí fala daquele de quem Moisés escreveu nas leis e os profetas falaram, e cita o nome familiar de Jesus. Jesus, filho de José, esclarecendo ainda mais, o de Nazaré, ou seja, esses detalhes aí, esses pormenores estavam tentando aí trazer à baila, trazer a recordação algo a Natanael, que com isso identificaria ele. Então, conhecendo Jesus, que era um operário braçal, que vivia em uma aldeola minúscula, Natanael então indaga: e de Nazaré pode sair algo de importante? Pois bem, Filipe não procura aí fazer apologia a Jesus em momento nenhum. Ele responde dizendo para verificá-lo, né? Convida ele a verificar de visu, ou seja, de vista, conseguir ver realmente a coisa. Então Natanael aceita e vai. E o primeiro choque vem do primeiro contato quando ele ouve Jesus anunciar ao grupo: vejam um israelita em quem não há simulação. Com Natanael vendo isso, ele se admira com esse elogio inesperado e indaga de onde Jesus o conhece. E aí ele poderia ter tido informações, mas o Rabi quer revelar o seu poder. Ele sabe que Natanael é uma pessoa íntegra, que é uma pessoa cumpridora de seus deveres religiosos, que é uma pessoa convicta de sua fé. Então ele lhe revela algo que deixa ele estarrecido. Mas o evangelista, na verdade, só registra uma frase simples: antes que Filipe te chamasse, eu te vi debaixo da figueira. Para nós, obviamente, isso não faz muito sentido, mas provavelmente para Natanael deve ter constituído aí uma prova irretorquível por aludir a algo que ele deveria estar fazendo debaixo da figueira. E aí a frase de Jesus deve ter tido algum significado profundo, pessoal para ele, que nesse momento então exclama: Rabi, tu és o Filho de Deus, ou seja, o enviado, o especial. Tu és o Rei de Israel, ou seja, o Messias aguardado. Então a gente vê nitidamente que a resposta de Jesus amplia de muito o horizonte mental daqueles 5 primeiros escolhidos para participarem dessa campanha nova de transfiguração do planeta Terra. Então, neste momento aí a gente vê que há um começo dizendo que a alusão à estada sobre a figueira era de pequena importância e que muitas coisas ainda mais extraordinárias seriam testemunhadas por eles. Então, passa a esclarecer em verdade, que é uma locução típica no hebraico, quando o israelita afirma com essa força de juramento
Ele fala em verdade, ele não está jurando para não tomar em vão o santo nome de Deus, né, que é um dos mandamentos de Moisés. Então ele diz Amém, Amu, que significa, na verdade, é verdade. Que quando quer solenizar a palavra, ele usa a expressão Amém, Selu, que significa é verdade eternamente. Então a gente vê que essa fórmula era empregada com uma certa frequência por Jesus, quando ele revelava alguma coisa, algum fato que ele queria que fosse compreendido, que fosse lembrado por seus discípulos. Aí ele diz: vereis o céu aberto e os anjos de Deus subindo e descendo. É uma alusão aí clara e indiscutível ao capítulo 28 da Gênesis, os versículos 10 a 17, onde a gente vai ver o sonho de Jacó sendo narrado, né, quando Jacó estava em Betel, quando estava de partida para a Mesopotâmia. Aí a gente percebe que, pela primeira vez, o título que Jesus se atribuía de Filho do Homem aparece no texto dos Evangelhos, que já foi usado por alguns profetas, como, por exemplo, Daniel, no capítulo 7, versículos de 13 a 14. Então é importante lembrar que a expressão Filho do Homem é uma expressão hebraica que remete a outro tipo de expressão hebraica, né? Filho de... Aí a gente vai ver que a pessoa é possuidora de uma qualidade da palavra que segue. Por exemplo, filho da paz é uma pessoa pacífica. Filho do estrangeiro é uma pessoa que nasceu fora dali. Então, nessa interpretação, filho do homem é o homem, no entanto, embora em alguns passos a gente vai poder interpretar desse modo, dizendo assim, ó, Deus, por exemplo, né? Deus não é como um homem que mente, nem como o filho do homem que muda. Aí, por exemplo, está lá no capítulo 23 de Números. Nem sempre essa expressão se conservou com esse sentido, né? Então, por isso, na época mais recente do profetismo, o significado foi se elevando gradativamente, passando a designar algo de especial. Filho do homem já não era mais um homem qualquer. Então, observamos que em Daniel, por exemplo, lá no capítulo 7, versículo 13, ele descreve a visão que teve do Filho do Homem que vinha sobre as nuvens do céu. E Isaías dizia o quê? Feliz o Filho do Homem que compreende isto. Lá no capítulo 56. Jeremias vai dizer que o Filho do Homem não habitará a Idumeia. Lá no capítulo 49. E nem a Só, também no capítulo 49, e nem a Babilônia, no capítulo 50 e no capítulo 51 do seu texto. Significando aí que eles não terão participação com os pecadores. Ezequiel só é chamado por Yahvé de Filho do Homem. Em todo o livro de Ezequiel são 92 vezes essa expressão colocada, né? São colocadas 92 vezes. Então o sentido dessa maneira se foi restringindo de maneira a assumir o significado que na época de Jesus já estava afirmado, que era o homem que já se havia libertado do ciclo das reencarnações, ou Gilgul, né? Ou Sansara, usando um termo, o Gilgul ou Gilgul, que é Gilgul Neshamot também, Gilgulei Ha Neshamot, que em hebraico significa a reencarnação no misticismo esotérico cabalístico. Em hebraico, a palavra Gilgul significa ciclo ou roda, e Neshamot é o plural para almas. Então as almas são vistas aí como percorrendo ciclos através de vidas, de encarnações. E por isso elas são ligadas a diferentes corpos humanos ao longo do seu processo evolutivo. Ao longo do tempo ela vai passando por ciclos. O corpo com o qual eles se associam depende de sua tarefa específica no mundo físico, nos níveis espirituais dos corpos, no caso dos seus predecessores,
se a gente pode falar assim, e assim por diante. Então, o conceito, na verdade, se refere aos processos mais amplos da história do Kabbalah, né? Lá na Kabbalah a gente vai ver que tem o Tikkun cósmico, que é a chamada retificação messiânica, e a dinâmica histórica das luzes ascendentes e também dos vasos descendentes de geração em geração. Aí a gente vê que na Kabbalah essas explicações esotéricas de Gilgul foram, na verdade, articuladas através desse misticismo judaico por Isaac Luria, lá no século XVI, como parte de, na verdade, um objetivo metafísico da criação. Então, voltando a Pastorino, a gente vai ver que, nesse sentido, a expressão, na verdade, filho do homem, se opõe à expressão filho de mulher. Filho de mulher representa aí o homem que ainda está sujeito às reencarnações, que ainda não está liberto da necessidade de nascer através da mulher. Então, o filho do homem é o espírito que já concluiu, que já terminou seu processo evolutivo e que por isso se tornou, na verdade, um produto do homem. O filho do homem é o fruto da humanidade. Ele não necessita mais reencarnar, mas ele pode reencarnar se ele quiser. Então, ele não está preso a esse ciclo fatal, o ciclo Zananque, que ele vem, na verdade, quando ele quer, não é obrigado a vir. Então, são os grandes que se manifestam através da divindade, os mensageiros, os profetas, os enviados, os messias, que descem à carne por amor à humanidade, né? Justamente com a finalidade de trazer revelações, de inspirar o processo evolutivo, de indicar o caminho da evolução, de exemplificar com a sua própria vida de dores, com sua própria vida de sacrifícios, a estrada da libertação que eles já concluíram, que eles já percorreram e que agora apenas perlustram para mostrar, como modelos que são, o que compete ao homem comum fazer justamente por si mesmo, né? E pelo entorno onde ele vive. O caso de Krishna, o caso de Buda, o caso de Moisés, o caso de Ezequiel, de Maomé, de Ramakrishna, de Bahá'u'lláh, no caso, né? E outros santos, e o próprio Jesus. Em o Novo Testamento nós encontramos o título de Filho do Homem, que é um título aplicado por Jesus a ele mesmo, na seguinte colocação, né, em Mateus. Ele fala Filho do Homem falando de si 31 vezes, em Lucas ele fala de si 25 vezes, em Marcos 14 vezes e em João 12 vezes. Apenas em João, no capítulo 12, versículo 34, o título é dado pelo povo. No entanto, Jesus não aplica esse título a mais ninguém. E ele nos dá, ele mesmo, a definição do que ele pretendia, do que ele entendia com essa expressão, dizendo assim, ó, ninguém subiu ao céu, senão aquele que desceu do céu, a saber, o Filho do Homem. Então, lá no capítulo 3, versículo 13 do Evangelho de João, ele tem essa frase, ou seja, só aquele que já subiu ao céu, ou seja, já se libertou da terra, se libertou dos processos reencarnatórios, é que ao descer à terra reencarnado, pode ser chamado Filho do Homem, como era o seu caso. Então a gente vê que esse tem conhecimento próprio, porque ele viveu na pele, ele adquiriu pela experiência pessoal esse conhecimento do que acontece nos planos superiores, do que se passa lá em cima, acima da humanidade. E por isso, justamente, portanto, ele pode falar com autoridade porque viveu. Então, não sendo mais filho de mulher, mas o filho do homem, ele podia ele mesmo dizer que João Batista era o maior entre os filhos de mulher, ou seja, entre aqueles que ainda estão sujeitos à reencarnação pela lei do karma. Então, João era realmente o maior entre os presos à roda de Sansara, ao Gilgul, né, como eu falei agora há pouco.
Então, o menor dos já libertos era superior a ele. Então, Jesus era filho do homem já liberto. Interessante a gente observar aí que no resto do Novo Testamento, a expressão filho do homem, aplicada aí no caso a Jesus, que assim inclusive se denominava, só é encontrada na boca de Estevão, no texto de Atos, capítulo 7, versículo 56, e em dois passos lá do Apocalipse, no capítulo 1, versículo 13, e no capítulo 14, versículo 14. A gente vê aí o fato, porque fora da Palestina, sobretudo entre os gentios, a expressão poderia ser interpretada equivocadamente ao pé da letra e, portanto, traria um sentido ridículo à pregação desses apóstolos a respeito da pessoa de Jesus. Então, por isso a gente só vai ver poucas referências. Então, depois de começar a admitir discípulos, lá na hora 10ª, ou seja, a exteriorizar o aprendizado evolutivo interno, Jesus, então, resolve caminhar com os recém-vindos para um local de meditação. E aí, nesse momento, a gente vai ver que esse local é onde ele poderia lhes dar as primeiras lições e poderia exemplificar de forma viva essas lições. Ao penetrar, então, o jardim fechado, a palavra Galiléia significa jardim fechado, são citados mais dois nomes, Filipe, ou melhor, Faltiel, que significa libertação de El, isto é, o espírito que se liberta do domínio da matéria, a individualidade que se livra aí do jugo da personalidade, que passa a utilizar, na verdade, a personalidade como um instrumento da evolução e não mais a servi-la como um escravo dela. Então, Filipe chama Natanael, que significa o dom de Deus, e completando-se assim o grupo de 5, que simboliza a personalidade mais a intuição. André, o homem, a palavra homem, né? O homem físico. O outro, sensações, né? Que é Pedro, as emoções. Natanael, o intelecto, que é o dom de Deus. E Filipe, a intuição intermediária entre a mente e o intelecto. Então, como representante da intuição, Filipe, na verdade, convoca Natanael, que é o intelecto, com ele vai se comunicar. E agindo como um legítimo intelecto comum, a primeira reação de Natanael é a crítica. O intelecto critica, né? Então, e ele critica com um certo menosprezo. Vem alguma coisa de boa da Galiléia, mas em presença da individualidade, ao ouvir o conhecimento que ela tem do próprio intelecto, admira-se profundamente. De início, quando percebe o conceito em que é tido, de não ser falso nem fingido, esse intelecto indaga: de onde me conhece? E aí o vício da pesquisa, na verdade, que quer uma explicação de tudo, né? De onde me conhece. Mas, ao ouvir a resposta final, o intelecto se entrega inerme, sem armas, né? E rende-se sem mais resistência. A frase que causou impacto é simples: antes que Filipe te chamasse, eu te vi sentado sob a figueira. Aí é bom lembrar que a figueira era uma árvore abundante em toda a bacia mediterrânea e, portanto, também lá na Palestina. É uma árvore que, na verdade, é citada 56 vezes nas Escrituras, 37 vezes no Antigo Testamento e 19 vezes no Novo Testamento. É uma árvore que não produz frutos, mas apenas flores, embora flores inclusas, ou seja, né, ela é muito apreciada e é justamente tida como sendo um símbolo de abundância. As flores tinham uma grande utilidade, eram usadas como alimento,
né, dos mais delicados, dos mais saborosos, com as flores inclusas, aquele formato de fruto, né? E como um medicamento também, porque era usado como um cataplasma em antrases, úlceras e abscessos. Tinha um efeito curativo, né? Então a árvore floresce na primavera em uma grande profusão. Então, de modo geral, a gente vê que a figueira vai ser citada ao lado da vinha, da oliveira e da romã, como uma espécie de expressão esotérica. A figueira representa a floração interna das qualidades morais e espirituais também, por natureza. Isto é, na verdade, ela representa a evolução em si mesma, a transmutação da seiva interior da árvore nas flores da perfeição. Flores não abertas para o exterior, inclusas, fechadas em si mesmas, florescendo justamente para o íntimo, florescendo para dentro. A vinha aí que, na verdade, simboliza a sabedoria espiritual, como afirmam, né, in vino veritas, no vinho a verdade. Aí vem a expressão da verdade, né, como símbolo de verdade. E a romã representa a fecundidade sexual e sua consequência natural, que é o desenvolvimento mental. Já a oliveira vai exprimir aí a paz, quer seja a externa, quer seja, sobretudo, a interna, a profunda. Então a figueira é uma das árvores mais antigas, como diz Pastorino, no conhecimento da humanidade, que aparece desde as primeiras páginas da Bíblia. Então a gente vai ver que Pastorino explora nesse profundo simbolismo do episódio adâmico, segundo Gênesis, lá no capítulo 3, versículo 7, Adão e Eva cobriram suas partes sexuais com folhas de figueira. Olha que interessante, uma tradição que é conservada até hoje pelos pintores e também pelos escultores puritanos. Então, o significado dessa ideia é de que a parte material, a parte animal, é superada, ou seja, coberta pelo aprimoramento da pujante força espiritual. Então, a expressão sentar-se sob a figueira e sob a vinha, ou seja, preparar-se interiormente pela aquisição da virtude, pela aquisição da sabedoria, é empregada lá no primeiro livro de Reis, no capítulo 4, versículo 26, em Miqueias, que é capítulo 4, versículo 4, em Zacarias, capítulo 3, versículo 10, e no primeiro livro de Macabeus, capítulo 14, versículo 12, para simbolizar a virtude e a sabedoria que haverá na época messiânica, ou seja, no momento em que o homem se encontrará com o Messias, com o Cristo interno. Então, essa frase de Jesus teve, por isso, um significado profundo, quando ele afirmou que antes de ser avisado pela intuição, já ele, o Cristo interno, percebera o intelecto, Natanael, sentado sobre a figueira, ou seja, o intelecto buscando ansiosamente o seu encontro com o seu próprio eu, aspirando ao contato, por meio do florescimento das virtudes, com o Cristo interno, com o Filho de Deus, com o Rei da humanidade, ou seja, Israel. Então a gente vê aí que, nas palavras de Pastorino, o intelecto que tem boa vontade, o intelecto que tem desejo sincero de evoluir, cede sempre diante da realidade, vencido e convencido. Mas Jesus então acrescenta que ele e os companheiros veriam o céu aberto, ou seja, eles penetrariam o segredo do reino dos céus que se abriria para eles em seus corações. E nesse encontro, seus espíritos, com E maiúsculo, os anjos de Deus, subiriam e desceriam em contatos sucessivos, iluminando o Filho do Homem, o espírito liberto totalmente das peias da matéria. Olha que simbologia interessante, né?
Pastorino sempre abrilhantando as nossas percepções a respeito do Evangelho de Jesus e trazendo para nós as possíveis metáforas que nos fazem refletir e nos embevecer com essa poesia que é o Evangelho. Então, que a gente se inspire e possa verdadeiramente sentar sobre a figueira para encontrar o nosso eu interno. Que as bênçãos desse nosso amado Mestre Jesus acolham em nossos corações esses propósitos sinceros de buscarmos a nossa autoiluminação. Até semana que vem. Um grande abraço. Fiquem bem. Tchau, tchau.